agora, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, está falando nesse momento na CPI da Petrobras e nós vamos acompanhar. O negócio de petróleo e de derivados é um negócio com algumas características especiais que não são comuns em todos os setores, mas que são necessários que nós coloquemos para entender os processos decisórios que ocorrem nessa indústria. O petróleo, ele é uma indústria que necessariamente precisa trabalhar com longo prazo. O tempo médio entre uma descoberta e o primeiro óleo é em torno de 7 anos. Uma refinaria leva de 6 a 7 anos para ser construída. Apesar desse tempo necessário dos investimentos na área de petróleo, os preços do petróleo e os preços dos derivados variam a cada minuto. Portanto, você combina um negócio que necessariamente é um negócio de longo prazo com variações de curtíssimo prazo dos seus preços. Consequentemente, você tem que ter, essencialmente, a principal questão na indústria do petróleo é o planejamento estratégico. É a ideia de que você tem que responder às expectativas de como as conjunturas mudarão. Portanto, as suas decisões em qualquer negócio da área do petróleo são decisões que se referem à sua visão do que está acontecendo naquele momento, antecipando quais são as probabilidades do que acontecerá no futuro. Para viabilizar isto, se em todas as empresas o plano estratégico é um elemento fundamental, numa empresa de petróleo ele é vital. Como é o processo, portanto, de formatação e de definição de como entra, o que entra ou não entra no plano estratégico de uma empresa? O primeiro elemento fundamental é a aderência dos objetivos que essa empresa tem naquele horizonte daquele plano. Esses objetivos, portanto, são determinados por uma percepção do que é mais relevante, que é mais importante naquele momento fazer para responder os desafios que o setor apresenta no médio e longo prazo. Segunda característica importante é você fazer uma avaliação precisa de cada projeto. Um plano de negócio de uma empresa como a Petrobras envolve mais de 700 projetos. Não tem um projeto só. E envolve centenas de projetos que estão em fases de maturação distintas. Um projeto de investimento passa, pelo menos, numa grande empresa, por 4 fases. Uma fase inicial, que é uma fase de conceituar o projeto, ter uma ideia geral do que é o projeto, ter uma ideia geral de quanto custa esse projeto. Numa segunda fase, esse projeto é detalhado. Numa terceira fase, esse projeto vai à fase de projeto básico e até de projeto executivo, quando, tomada a decisão, se iniciam as licitações e as contratações. Então, na maioria dos projetos, as licitações e contratações ocorrem na terceira fase de avaliação dos projetos. Durante essas 3 fases, o custo previsto do projeto pode variar. Os padrões internacionais dizem que na fase 1, os projetos de grandes empresas variam entre menos 50% e mais 100% da estimativa inicial. Na fase 2, esse intervalo se reduz para menos 30% e mais 50%. Na fase 3, menos 20% e mais 30%. E na fase 4, ainda assim, na implantação do projeto, há variações dos custos dos investimentos. Portanto, a ideia de avançar nas diversas fases é identificar nessas diversas fases melhorias do detalhamento do projeto. Frente a esse tipo de situação, é preciso identificar quem toma a decisão de entrar ou não entrar projeto no plano de negócio. É o Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração de uma empresa é o órgão fundamental para tomar as decisões estratégicas da empresa. Então, o Conselho de Administração, no caso de uma empresa como Petrobras, reúne-se mensalmente, toma decisões colegiadas, e essas decisões colegiadas são decisões discutidas no âmbito do Conselho no plano estratégico.
não compete ao Conselho, nem o Conselho tem possibilidades de entrar nos detalhes operacionais de contratos, nem nos detalhes operacionais de cada negócio. As decisões são: o negócio é aderente ao plano estratégico? O negócio tem custo adequado às condições de mercado? O negócio traz retorno para a companhia? Frente a isso, se aceita ou não se aceita esse projeto no plano de negócio. Então, portanto, as decisões de conselho são decisões estratégicas, não são decisões operacionais. As decisões mais operacionais ficam no âmbito da diretoria executiva. Uma diretoria executiva que se reúne toda semana e que toma entre 1.300 e 1.600 decisões por ano. Também na diretoria executiva você não tem condições de ir totalmente a todas as condições operacionais. A Petrobras, por exemplo, tem um grupo executivo chamado G1, que é um grupo que trabalha e toma as decisões ao nível de gerências executivas e gerências gerais da Petrobras. Isso é um grupo que tem 450 gerentes. Estes sim é que entram em questões operacionais e, portanto, tem uma estrutura complexa de tomada de decisões. Uma estrutura desse tamanho não pode funcionar na base das pessoas, tem que funcionar na base dos procedimentos, das regras, das comissões e das diversas instruções que são feitas ao longo do processo das decisões. Portanto, o conjunto das decisões não são decisões individuais tomadas por ninguém, é o resultado de um conjunto de ações do conjunto da empresa avaliando as incertezas de longo prazo e de curto prazo. Assim foram as decisões de Passadinha. Eu queria agora falar um pouco de quais eram as condições que o Conselho de Administração da Petrobras tinha, não em 2006, mas no final da década de 90 e início dos anos 2000. O Conselho de Administração da Petrobras tinha a seguinte realidade para ele. Primeiro, um país que não crescia o consumo de derivados. Um país que estava estagnado no crescimento econômico. Um país que estava com as suas refinarias sendo utilizadas, porém não podiam crescer porque não tinha mercado no Brasil para crescer as suas refinarias. Com as suas refinarias que estavam sendo separadas progressivamente para fazer operações do tipo que foi feito com a Refap no Rio Grande do Sul, que foi uma refinaria privatizada com a Repsol no Rio Grande do Sul.